Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara Romagnoli, trabalho com biscoitos decorados. Estou aqui na Blue Star hoje para apresentar para vocês os biscoitos com o tema de Natal. A receita é super simples, versátil, pode ser utilizada em qualquer outro tema, mas hoje a gente vai apresentar principalmente os portadores novos da linha de Natal. Então vamos começar pela massa. Aqui nós vamos utilizar 600 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina, temperatura ambiente, 400 gramas de açúcar refinado, 2 ovos, uma pitada de sal, 1 colher de sopa de essência de baunilha. Essa massa a gente pode trabalhar tanto na batedeira quanto na mão. O importante é que os ingredientes estejam em temperatura ambiente para que dê a liga quando você vai fazer a mistura. Vamos começar a misturar a massa, a farinha, o açúcar. Não é necessário peneirar. Uma pitadinha de sal. Aqui a gente pode misturar com a mão mesmo. Forma um buraquinho no meio para a gente acrescentar os ingredientes mais úmidos. Aqui a manteiga, no caso margarina, os 2 ovos e 1 colher de sopa, 1 colher de sopa de essência de baunilha, tanto a branca quanto a escura, tá? Não faz diferença. Agora a gente vai misturando os ingredientes. No começo parece que vai virar uma farofinha, mas depois ela dá a liga. Eu não aconselho fazer 2 receitas quando vocês têm uma quantidade muito grande de biscoitos para fazer, por conta desse trabalho de braço mesmo, né? Acaba ficando um pouco cansativo, você não consegue dar a liga direito. Então o ideal é fazer uma receita por vez. Ela tem um rendimento de 30 a 60 biscoitos decorados, vai depender muito do tamanho, né? No caso, a gente trabalha com a espessura de 6 milímetros para fazer a abertura da massa, para um biscoito simples. E o biscoito com palito, a gente utiliza a régua niveladora de 10 milímetros. Ela tem um rendimento bom e a validade dela também é boa. Pode guardar em geladeira por até 30 dias, congelada por até 3 meses. Quando eu congelo, eu já congelo os discos abertos para facilitar. Você já tira do freezer e eles já estão na espessura certinha para você cortar. Já está pegando a liga, já está soltando da mão. Para finalizar, eu vou colocar no balcão, porque esse bolo é um pouquinho alto e ele tá ficando com fundinho. Então aqui a gente tem a massa pronta. A gente vai utilizar ela parcialmente, né, para abrir no rolo, já com a espessura certa. E eu vou demonstrar isso com uma parte da massa. Ela tem que estar com o aspecto mais lisinho para ela não ficar quebradiça na hora de passar o rolo. Então aqui a gente tem a textura correta da massa. Agora eu vou abrir o plástico. A gente utiliza esses plásticos de embalagem que tem uma espessura um pouquinho mais firme do que aqueles saquinhos de congelar. Ele vai fazer com que a massa fique bem mais lisinha, tá? Esses saquinhos vocês encontram em lojas de embalagem. Normalmente eles são vendidos por quilo. Como a gente utiliza um forninho menor aqui, eu vou abrir uma massa um pouquinho menor só para fazer a demonstração. O legal disso é que além de deixar bem retinho, é descartável, né? Você não tem o trabalho de ficar lavando depois. Então vamos lá, a gente assenta a massa no meio do plástico, dá uma ajeitadinha nela.
Cobre com a segunda parte. Aí a gente vai usar as réguas, já na espessura desejada. E vai abrindo a massa, vai girando até chegar no ponto que você quer. Tanto faz colocar a régua aqui por dentro ou por fora. Por dentro fica até melhor, que não fica escorregando. Os pontos mais altos, dá uma ajeitadinha com a mão, que vai ser um pouquinho mais rápido. E vai alisando a massa até chegar no ponto do rolo deslizar. A hora que você deslizar ele sem fazer força, ele já tá na espessura certa, porque as réguas estão alinhando a massa na espessura certinha. Normalmente, quando sobra um pouquinho, eu tiro para não ficar fora do plástico. E a gente vai utilizando mesmo mais essas partes centrais. Essas beiradinhas a gente acaba deixando para o próximo disco, tá? Então, estamos aqui com o primeiro disco aberto, já na espessura certinha, utilizando as réguas. E é dessa forma que a gente vai congelar. Você pode pegar pelo próprio plástico, colocar numa assadeira e deixar já toda alinhadinha no freezer. Eu vou começar a cortar os biscoitos com o kit 1. Ele tem a rena. Dá uma balançadinha para ele soltar. Esse é o boneco de neve. O boneco de biscoito gingerbread, que é o famoso boneco de Natal. A árvore de Natal. Ele forma o kit 1. Kit 2, nós temos o sino. Dá uma balançadinha, soltou. O Papai Noel. Balançou um pouquinho, soltou. A bota. E o enfeite de Natal, que ele é conhecido também como azevinho, essa folhinha específica de Natal. Vou mostrar para vocês uma dica. Essa aqui é a luvinha, ela vem no kit de cozinha. E para vocês verem que os cortadores são super versáteis, a gente pode utilizar em outros temas. Eu vou fazer a luvinha de Natal com ele, tá? Vamos apresentar aqui o kit de estrelas, que ele é bem versátil, pode ser utilizado em qualquer tema. Ele pode ser feito tanto individualmente quanto o kit. A mesma coisa, a gente usa ele até o final, dá uma mexidinha para soltar. Esse kit é muito bonitinho, a gente consegue fazer a árvore de Natal 3D também. A gente vai intercalando para ele dar o volume. Vou cortar mais um tamanho aqui para aproveitar o restinho da massa. E aqui a gente tem uma demonstração de como fica o aproveitamento do disco, tá? A gente vai soltar eles do disco, colocar numa assadeira baixa. Se você não tiver em casa a assadeira baixa, que é a assadeira de biscoito, você pode usar a sua assadeira virada ao contrário. Bom, pessoal, ficou cerca de 5 minutinhos no freezer, tá? A massa já tá bem firme. Agora a gente vai iniciar o processo de corte dos cortadores mais detalhado, tá? Aqui a gente tem a linha que tem os cortadores com os ejetores e marcadores. Como eles têm esses detalhes mais fininhos, a gente tem que usar realmente a massa mais gelada para conseguir fazer o corte mais bonito. Da mesma forma, a gente vai apertar. Na hora de retirar, levanta o plástico para a gente ter uma facilidade maior. Nesses casos, que eles são bem detalhadinhos, eu gosto de dar uma apertadinha no fundo para que as bordas fiquem bem marcadinhas. Esse mais detalhado tem que ser bem cuidadoso mesmo para poder fazer o corte bonitinho.
Uma apertadinha para ele ir soltando. Auxilia um pouquinho aqui, soltar só as pontinhas. Como vocês veem, ele corta e já deixa o biscoito desenhado, tá? E já faz a marcação dos risquinhos. Tem um outro modelo também, que é o de floco de neve. A gente encaixa ele aqui. Da mesma forma, primeiro a gente empurra para cortar. Uma massa tem que estar um pouquinho mais firme, você tem que fazer um pouquinho mais de força. E a gente retira delicadamente. Mesmo processo, dá uma ajeitadinha em alguma pontinha que ficou levantada, uma estequinha, já tira esses excessos. Com a massa em temperatura ambiente, vocês não vão conseguir esse resultado, tá? Bem importante que a massa esteja bem gelada. Assim como no outro modelo, a gente vai tirando os excessos com esteca. É importante, mais uma vez, que a massa esteja bem geladinha. Tirou o excesso, posiciona na forma, segura o centro e vai levantando o cortador. Tirando delicadamente, temos aqui o floco. Aqui no estúdio a gente está com um forninho pequenininho, então eu vou transferir esses biscoitos dessa assadeira maior para a assadeira menorzinha para colocar para assar. A temperatura que a gente utiliza é 180 graus, então ele já está pré-aquecendo. Eu vou fazer a transferência dos biscoitos e já mostro para vocês eles assando. Eu já transferi os biscoitos para a forminha menor e vamos colocar para assar. O forno já está pré-aquecido em 180 graus. Ele fica entre 10 e 15 minutos, vai depender muito de forno para forno. Tá? O forno elétrico ele tende a ser um pouquinho mais rápido do que o H. Tomar cuidado, porque ele sai bem quentinho. O ponto dele é douradinho nas beiradas e mais branquinho no meio mesmo. Como é uma massa amanteigada, ele solta da forma, nem prende na forma. Aguardando o tempo de forno, eles esfriando um pouquinho, você já pode retirar da forma, com cuidado, que ele ainda está quente. Ele já solta, por ser um biscoito amanteigado, não tem tanta dificuldade para tirar da forma. Para iniciar a decoração, a gente precisa esperar ele esfriar. Então, nesse meio tempo, a gente vai tirar ele da forma, esperar esfriar enquanto eu preparo o glacê. Bom, pessoal, aqui agora vamos começar a preparação do glacê real. Tá? A gente sempre recomenda a utilização da quantidade e as instruções que o fabricante coloca na embalagem. Como a gente vai fazer uma quantidade não muito grande de biscoitos, eu vou fazer apenas metade da embalagem, que no caso são 500 gramas para 80 ml de água. A gente pode colocar no próprio vão da batedeira. Aqui eu recomendo virar o pacote para não subir tanta poeirinha, né? A gente vai colocando assim aos poucos para não subir tanto. Então eu vou fazer meio pacote, que é 500 gramas. Quanto mais fresquinho o glacê, melhor. Mas ele tem uma boa durabilidade. Se você precisar fazer um volume maior de trabalho, você pode guardar ele bem embaladinho, bem tampadinho, ele dura até 3 dias em temperatura ambiente. No decorrer do processo eu vou mostrar dar os pontos necessários para a decoração, mas a princípio você sempre vai usar a recomendação do fabricante. Colocar a quantidade de pó e a quantidade de água e bater
de 10 a 12 minutos na batedeira. A gente já pode colocar toda a água e com a própria raquete a gente já dá uma mexidinha suave para evitar que levante aquela fumaça quando começar a bater. Dando essa mexidinha para evitar o pó, a gente vai ligar a batedeira. Inicia com a velocidade baixa para terminar essa primeira mistura e depois em velocidade alta até completar 10 minutos. Vamos colocar para bater. Ao término dos 10 minutos de batedeira, o ponto do glacê vai estar bem firme, pode balançar, ele não cai. A gente chama esse de ponto da batedeira. Dentro da decoração com glacê real, a gente tem vários pontos de trabalho. Eu vou mostrar um por um como preparar, como chegar até o ponto e para cada desenho, para que tipo de ponto a gente precisa para cada desenho. Esse ponto da batedeira, a gente praticamente não utiliza na decoração, a gente utiliza ele como matéria-prima para chegar nos outros pontos, tá? O glacê batido ele não pode ficar exposto ao ar, porque ele resseca, então eu sempre recomendo retirar todo o glacê da batedeira e armazenar num potinho fechado. E ir utilizando aos poucos, fazendo as misturas para chegar até os pontos necessários. Eu vou colocar aqui uma quantidade para a gente já iniciar a mistura. Vou pegar a panelinha, tirou da batedeira, ponto do fabricante, a gente vai adicionando água para chegar até o ponto que a gente precisa para trabalhar. Eu recomendo um conta-gotas, ou mesmo um spray, porque se você adicionar uma quantidade de água muito grande e sair do ponto, você vai ter que pegar mais glacê batido e voltar todo o processo. Então é melhor ir fazendo aos poucos para poder chegar aonde você quer. Mesmo com o glacê sendo branco, para fazer trabalhos brancos, eu adiciono o corante em gel branco, porque com a secagem e o contato com a manteiga ou a margarina da massa, a tendência do glacê é dar uma escurecida. Então a gente sempre adiciona o corante branco mesmo quando vai trabalhar com o branco. O corante, por ser gel, ele já tem uma certa liquidez, né? Ele já traz um pouco de umidade para o glacê. Então o ideal é ir sempre alternando a água com o corante para você não passar do ponto. Ele já vai ficando com o ponto um pouquinho mais de bico. Ao glacê. Sempre que eu começo um trabalho também, outra dica é começar sempre pelo branco. Eu pego uma quantidade maior do branco, chego no ponto de glacê que eu quero trabalhar, seja ele no firme ou no médio. Depois que eu chegar no ponto que eu gosto de trabalhar, que eu preciso, aí eu separo a mistura. Metade do branco eu já coloco no meu saquinho de trabalhar. E depois eu vou mostrar para vocês, eu não trabalho com o saco de confeito, tá? Só em alguns modelos de biscoito específicos, pela praticidade. E a outra metade que a gente separa já para dar a cor que a gente precisa. Esse ponto, qual a gente levanta a espátula e ele faz o bico e chega a cair, ele é o ponto que a gente chama de ponto firme ou ponto de contorno. Ele fica na espátula, mas ele não fica tão firme. Esse ponto, que é o ponto firme de contorno, que ele fica na espátula, mas faz o bico, ele é utilizado para fazer alguns detalhes nos biscoitos.
principalmente quando você vai fazer escrita ou flores com o bico de confeitar. A partir desse momento, o que a gente faz? A gente separa a quantidade que a gente vai utilizar. Eu vou colocar no saquinho. Eu utilizo o mesmo tipo de saquinho que eu utilizei para abrir a massa. É saquinho que vende por quilo em loja de embalagem. Ele tem a vantagem de ser descartável. Como no biscoito a gente usa muitas cores, tem biscoitos que a gente acaba usando mais de 6, 7 cores num único biscoito, a gente precisa ter muita opção de saquinho. Então isso daqui facilita bastante, porque a gente utiliza um copo de apoio para colocar o saquinho, estica ele de uma forma que o fundo fique mais próximo possível da borda. Se você deixar ele muito no fundo e for colocar uma quantidade de glacê pequena, ele vai sujar toda a lateral, e aí na hora de dar o nó vai ficar chatinho. Então o ideal é isso, puxar ele para ficar com o fundo bem baixinho. Principalmente nesse caso que a gente vai tirar uma parte bem pequena do glacê. Esse glacê em ponto de contorno eu vou utilizar só para alguns detalhes. Então, só uma colher de sopa, mais ou menos, já é o suficiente para os detalhes que a gente vai precisar. Então, tirou o ar, deu o nó, já está pronto o primeiro glacê de trabalho. Ponto firme, branco. Eu costumo cortar essa ponta que sobra, porque às vezes ela pode esbarrar na hora que a gente está trabalhando, no próprio biscoito que a gente acabou de decorar, e estragar o nosso trabalho. Então essa é a forma mais prática de trabalhar. Passando esse ponto, que é o ponto firme, adicionando mais água, a gente vai chegar ao ponto médio. O ponto médio, muita gente trabalha com a nomenclatura de ponto de 10, 12, 15 segundos. Eu vou explicar para vocês como que funciona isso, para que cada um aprenda a fazer o seu próprio ponto sem ficar tão preso às nomenclaturas, porque cada pessoa chama de um jeito. Ao adicionar mais água, ele vai tendo mais brilho e ficando mais maleável, mais fluido. O ponto médio, como eu havia dito, ele é conhecido também como ponto de 20 segundos. Como que a gente faz para descobrir isso? A gente pega uma boa quantidade na espátula, deixa cair no fundo da panelinha, dá uma balançadinha e vai contando os segundos. Os 20 segundos, eles têm que ser suficiente para que o fundo dessa panela fique totalmente liso. A gente tem que pensar que o fundo da panela é a base do nosso biscoito. Se ficar muito firme, ele pode ficar marcado. Se ficar muito fluido, ele escorre do biscoito. Então, o ponto médio ou de 20 segundos é o mais utilizado na decoração, principalmente quando a gente trabalha com volumes e outros tipos de técnicas, tá? Então, aqui a gente tem a consistência média. Só ir dando uma olhadinha no fundo da panelinha, aonde eu joguei o glacê, contando os segundos. No final, ele vai estar totalmente liso. Esse ponto médio a gente utiliza para fazer o contorno quando vai haver o preenchimento com o ponto fluido, que é o próximo ponto que eu vou apresentar. Então aqui a gente vai tirar mais um pouquinho. Que assim a gente tem
os pontos necessários para fazer todo o tipo de decoração que a gente vai precisar para o tema. O branco a gente utiliza bastante não só para fazer o fundo, que a grande maioria dos biscoitos são preenchidos com fundo branco para poder ter o destaque, mas também para fazer alguns detalhes. Agora, para chegar ao ponto fluido, que é o ponto de preenchimento, a gente adiciona mais água. Lembrando que eu já coloquei o corante branco, porque a gente vai precisar do branco nas 3 consistências principais. Aqui não precisa bater, é só misturar. Não é bom demorar muito, porque ele vai ressecando aqui as beiras, e aí esse glacê seco ele pode cair dentro do seu glacê fluido e prejudicar o seu trabalho final. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui. Ó, o glacê fluido ele já cai com mais rapidez da nossa espátula, só que ainda não tá bom o suficiente, então eu vou adicionar mais água. Como eu sei a diferença? O glacê firme ele não cai da espátula. O glacê médio ele cai da espátula, mas lentamente. O glacê fluido ele escorre da espátula. Ainda eu vou pôr mais um pouquinho de água, ele tem que escorrer um pouquinho mais rápido. Pronto, agora eu vou tirar mais um pouquinho, porque eu vou aproveitar esse ponto fluido que eu já deixei pronto para colorir. Mostrar para vocês como pôr cor. É a mesma coisa que adicionar o corante branco, só que o que acontece, algumas cores você tem que esperar ela escurecer um pouco naturalmente, sempre tomando cuidado com a quantidade, porque os corantes eles são bem fortes. Se a gente colocar uma quantidade muito grande, ele pode ficar muito escuro, e se ficar muito escuro, você até consegue clarear adicionando mais glacê branco, só que ele perde um pouco do sabor, ele pega um pouquinho, ele dá uma amargura quando você exagera no corante. Tá? Então o corante também a gente não pode pecar pelo excesso, tem que ir colocando ele aos poucos até chegar no ponto que você quer. Esse daqui tá um verde água muito bonito, mas a gente está trabalhando com o tema de Natal, então vamos escurecer mais. Bom, chegamos ao verde. Mais uma vez, vamos colocar no saquinho. Todas as outras cores é o mesmo processo. Agora, com todas as cores prontas, já preparadas, os biscoitos frios, a gente vai iniciar a decoração. Eu vou apresentar um preenchimento básico na estrela para que vocês entendam como que funciona a aplicação do glacê no biscoito. Depois eu vou passar para os personagens. A gente vai cortar a ponta do saquinho. Aqui eu vou utilizar as 2 consistências. Essa é a consistência para fazer o contorno, que ela é um pouquinho mais firme. Posicionando o braço na bancada para não ficar com o braço levantado, que dá menos firmeza. E usando a sua outra mão de apoio, você vai ter mais firmeza para fazer o traçado. A gente inicia pressionando o desenho. Nesse caso, eu estou fazendo o contorno, para depois fazer o preenchimento. Nessa estrela eu vou mostrar para vocês algumas técnicas básicas de decoração. Aqui, como eu falei, a textura do contorno para fazer o desenho, deixar ele mais retinho.
e a textura do preenchimento a gente vai depositando ao redor do desenho de uma forma que o glacê não fique com falhas. A própria ponta do saquinho, ela serve de guia para você ir levando o glacê até aonde ele tem que ficar. Aplicando o glacê dessa forma, dificilmente você vai ter que ficar mexendo depois com o palitinho, né? No caso com a esteca. Sempre pressionando a mão de uma forma com que saia a mesma quantidade de glacê em todo o biscoito. Finalizando esse preenchimento, você pode dar uma mexidinha só para finalizar de assentar, e com a estequinha você pode alinhar esse pontinho que foi o último. Ele tá totalmente preenchido e sem nenhuma bolha. Com essa base ainda molhada, eu vou fazer um efeito que é chamado wet on wet. No português, ele é o molhado no molhado. Ele vai trazer um desenho pro biscoito sem que ele tenha volume. Todo o biscoito vai ficar na mesma linha, ele vai ficar retinho. Eu já vou deixar o vermelho e o verde cortar, porque para trabalhar com wet on wet, a gente precisa que eles estejam já prontos, porque tem que ser rápido. Porque se começar a secar, ele perde o efeito e fica marcado. Então aqui eu vou fazer linhas bem fininhas, intercalando um espaço para poder fazer depois com o vermelho. Se formar a bolinha, você tira essa pontinha. Agora eu vou fazer as linhas no vermelho. E com eles ainda molhados, utilizando a esteca fininha, vou dar o efeito puxando o desenho para baixo, limpa, dá um espaço, puxa para baixo, limpa, do outro lado, agora você vira e faz a mesma coisa nos intervalos que ficaram sem puxar. Assim a gente tem uma estampa dentro do biscoito. E esse é o efeito final. Agora a gente coloca ele para secar. Eu, como trabalho com biscoitos, eu faço a secagem dos biscoitos num desidratador de alimentos, tá? Esse mesmo efeito a gente vai fazer na árvore. Só que a gente vai preencher a árvore com o verde e fazer alguns detalhes em branco. O processo de secagem do biscoito pode ser feito no forno. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais. Vocês pré-aquecem o forno em 180 graus, desligam e colocam o biscoito com o glacê para secar dentro do forno. O forno vai perdendo a temperatura, então não corre o risco de queimar o biscoito, e ele já vai desidratando o glacê. O glacê ele tem que secar, né? Ele não é assado, ele é desidratado. Quando ele seca, ele fica durinho. O biscoito, depois de pronto, ele deve ser armazenado em saquinhos de celofane e tem uma validade de até 30 dias, tá? Sem o glacê real, ele tem uma validade de 20 dias. O glacê, ele acaba ajudando a manter o biscoito mais tempo. Tendo ele preenchido ainda com o glacê verde molhado, a gente vai pegar o branco, mais fluido,
E vamos fazer uma linha para dar um efeito de neve na árvore. Esse efeito é semelhante ao que eu fiz na estrela, mas a gente não vai atravessar, a gente só vai puxar uns pontinhos. Importante sempre limpar a pontinha da esteca para que ele não manche de verde a parte branca. Esse processo de wet n wet, a gente não pode fincar a esteca profundamente, senão a gente vai estar fazendo um furo no glacê. É superficial, só para puxar a pontinha da cor. Se a gente colocar mais fundo, ele vai cortar. Eu vou até fazer um errado para vocês verem a diferença. Ele vai ficar com um buraco no biscoito, tá? Aqui a gente consegue consertar rapidamente. E, como eu falei, delicadamente puxar só a parte superficial. Esse processo, se demorar, ele começa a marcar o biscoito, então também tem que ser rapidinho. Agora eu vou fazer o Papai Noel. Quando é um modelo mais complexo, o ideal é você visualizar o desenho antes para poder já saber o que você vai fazer, quais são as etapas que você vai utilizar, porque um modelo como esse, ele precisa de volume. E para você fazer o volume, você precisa ter as etapas de secagem. É diferente do molhado no molhado, que você já aplica todo o glacê no mesmo momento. Então aqui eu vou iniciar com o rostinho dele, onde eu escolhi a cor pele. Alguns desenhos mais elaborados, a gente costuma fazer uma prévia do desenho no próprio biscoito. Tanto que alguns modelos da Blue Star já vêm com o marcador, que facilita demais a nossa vida. Aqui, por ser uma área bem pequena, eu costumo movimentar o glacê para evitar que ele forme bolhas. Se ele formar bolha, ele pode fazer um furinho. Então sempre a gente dá uma movimentada no glacê para que ele assente bem no biscoito. Aqui, estando o rosto pronto, eu já posso passar para outra etapa que não encoste aonde o glacê está molhado, tá? Então aqui eu posso fazer o gorrinho. Vamos lá, eu vou fazer uma linha reta, uma meia lua, sempre fazer o contorno é importante para que você tenha o desenho mais delineado. E preencher já automaticamente com a mesma consistência, tá? Áreas pequenas como essa, não tem necessidade de fazer o contorno com o glacê mais firme e o preenchimento com o glacê mais fluido. Acaba tomando muito tempo e a gente consegue um efeito bem bonitinho. Então essa primeira etapa do Papai Noel a gente já vai colocar para secar. O boneco de neve eu vou fazer também em etapas, para a gente criar o efeito de volume. Como a gente não pode fazer duas áreas juntas por conta do volume, para ele não misturar, eu vou iniciar pela parte de baixo e depois eu vou subir para o chapéuzinho. Então aqui o que nós fazemos? O preenchimento da área do corpinho, sempre colocando glacê na mesma proporção, tanto na quantidade quanto a posição. Tem que ser... Se vocês fizerem muito assim, o glacê vai criar bolhas e vai marcar. O certo é sempre ir juntando o novo com o que você já acabou de depositar. Principalmente porque eu fiz a demonstração do tracejado, eu vou assentar ele com a esteca agulha. Sempre puxando o último pontinho para ele sumir. Se for necessário, dá uma balançadinha no guardanapo. Assim você não precisa ficar pegando o biscoito e não corre o risco de estragar. Eu vou fazer o chapéuzinho dele vermelho. Então aqui, o que nós temos? O rostinho, né, a cabecinha. Então aqui a gente consegue fazer a parte já do meio do chapéu. Sempre apoiando a mão para que você tenha firmeza no seu tracejado.
Áreas pequenas, como eu já falei, é bom sempre assentar o glacê para que não forme buracos. Mais uma vez, vamos colocar para secar. Vamos trabalhar agora a rena. A rena eu escolhi o marrom, então vamos preencher todo o rostinho dela de marrom, porque tanto a orelhinha, na verdade o chifrinho, né, quanto o olho e o narizinho, a gente vai querer volume. Então, a gente começa por essa área maior, que demora um pouquinho mais para secar. Assim a gente ganha tempo fazendo os outros modelinhos. Consistência do glacê tranquilo, não precisa mexer muito, não formou bolha. Quando forma a bolha, a gente vem com a própria esteca, dá uma prensadinha e a bolha se estoura. Vamos fazer agora o modelo do sino. O sino eu vou fazer um pouco diferente, chamando para o tema de Natal, mas não com o desenho do sino em si, né? Decorado como tema de Natal. Então, eu vou preencher ele inteirinho em vermelho. Como eu falei, vocês podem tanto fazer a bolinha, né, arredondada assim na hora de colocar o glacê, quanto um zigue-zague, mas desde que esse zigue-zague seja encostado no glacê anterior. Vamos secar. A bota. A bota eu vou fazer vermelha, branca com o soladinho preto. Não vou fugir muito do padrão. Então, eu vou começar pela parte vermelha, que é o centro. Vou deixar o espaço do soladinho e vamos preencher a parte vermelha. Vamos virar para facilitar. A decoração dos biscoitos é criatividade. Você aprendendo a técnica, a forma correta de dar o ponto do glacê, você pode fazer qualquer modelo. Aqui na bota eu vou fazer o efeito do brilho. Como ela tem essa parte da frente gordinha, fica legal a gente fazer o brilho. Então, como que a gente faz o brilho? No wet no wet, que é o molhado no molhado, glacê branco fluido. A gente vai fazer uma bolinha e com a nossa esteca a gente vai puxar para baixo, dando aquele brilho na ponta do sapato. Como eu quero volume nas outras partes, ele vai para secagem. Como eu falei na hora de cortar, essa luva ela faz parte do kit de cozinha, mas a gente consegue utilizar em outros temas, como no Natal, por exemplo. Então eu vou fazer a luva verde, vou deixar um espaço aqui para fazer uma barrinha depois. Então eu vou preencher toda a parte de cima dela no verde. E vou fazer um efeito diferente, que é o efeito brilho de Natal. Esse efeito ele também é feito no molhado.
que é wet on wet. A gente vai pingar uma bolinha maiorzinha. Com a pontinha, a gente vai puxar do meio para baixo, limpou. Do meio para o lado, limpou. Do meio para cima, limpou. E para o outro lado. Essa fica como se fosse a luz de Natal. A gente pode fazer mais uma aqui. Quanto maior o biscoito, mais luzes você pode fazer. Esse aqui, como é delicadinho, eu vou fazer só 3. Lembrando que esses efeitos de puxar nunca deve ser colocado o palito, né, ou a esteca, muito profundamente para que não afete a estrutura do verde que você já colocou. Mais um aqui. Tentar sempre colocar a mesma quantidade do branco para que as luzes, que os brilhos fiquem semelhantes. Puxou. Puxou. Mais um. E mais um. Aqui temos o efeito luzes ou brilho de Natal. Eu deixei essa barrinha embaixo para a gente fazer um outro efeito. Vamos colocar para secar. Agora nós vamos fazer o boneco de biscoito, que é o famoso gingerbread, muito tradicional nos Estados Unidos. E também ficou bem famoso depois que ele foi personagem do filme Shrek. Aqui a gente vai trabalhar com o glacê em pontos mais firmes, tá? Porque eu não vou preencher, eu só vou fazer detalhes. Ele tem os risquinhos nas perninhas. O olhinho e a boquinha, você também pode fazer branco. Na verdade, pode ser de qualquer cor. Mas eu particularmente não gosto de olho branco. Eu prefiro fazer o pretinho. Então eu vou deixar a boquinha branca, o olhinho preto. E os botões eu gosto de intercalar com as cores do Natal. Fazer uma bolinha vermelha em cima e embaixo e uma bolinha verde no meio. Aí vocês brincam com a criatividade. Vou colocar ele para secar. E aqui eu já vou tirar os outros biscoitos que a gente vai continuar fazendo as etapas. Eu vou manter ele secando só os que a gente já finalizou. Papai Noel, eu vou pegar o glacê cor de pele, vou fazer uma bolinha bem gordinha para fazer o nariz. Com o glacê fluido, eu vou fazer a barba. Na verdade, não é o fluido, né? É o médio. Que assim a gente tem o volume dele sem escorrer. Aqui eu vou fazer uma faixa preta embaixo do gorro, porque já está seco aqui. Nesse caso, como é só uma linha mais grossa, a gente vai colocando, apertando mais firmemente, demorando mais para arrastar o glacê. Assim a gente faz uma linha grossa, sem ter que fazer muito vai e vem. E ele volta para secar. O boneco de neve. Vamos fazer agora a cabecinha. Aqui a gente pode colocar a segunda parte do chapéu, porque a primeira etapa para fazer a aba já está seca. O glacê muda mesmo de cor depois de seco, tá? Como eu falei no começo sobre as cores,
o vermelho e o preto são as cores que têm essa alteração após a colocação do corante. Parece duas cores diferentes, mas não é. Vamos secar. Eu vou fazer a solinha. Não vou usar ainda a parte branca, porque eu vou fazer um efeito diferente no final, que eu quero que ele esteja 100% seco, inclusive a solinha. A árvore a gente vai fazer as bolinhas. Essas bolinhas eu esperei secar justamente porque eu queria volume. Se eu quisesse que elas ficassem dentro do desenho, dentro da estampa, eu teria feito no momento em que eu fiz o branco, para deixar na mesma linha. As bolinhas eu queria com volume. Então aqui, com o glacê um pouquinho mais firme, a gente vai fazendo as bolinhas, sempre tentando apertar de uma forma que fique do mesmo tamanho. A árvore já ficou pronta, agora é só secar. A rena, a gente vai trabalhar o nariz vermelho. Então, centralizando na cabecinha dela, a gente vai vir com uma bola bem gordinha, parecendo um nariz de palhaço. Com o glacê preto mais firme, a gente já consegue fazer a bolinha do olho. E o chifre, eu gosto de fazer a gota puxada. Como que funciona? A gente coloca uma bolinha na ponta e puxa uma linha até o final. Bolinha, puxa. Bolinha e puxa. Mesma coisa do outro lado. Bolinha e puxa até o fim. Até o fim. Até o fim. O sino, a gente vai fazer uns desenhos com o glacê branco firme. Então aqui a gente tem que usar criatividade. Você pode escolher um desenho e seguir um desenho na internet, por exemplo, ou ir fazendo de acordo com o que você resolver na hora. Claro que quando você tem um volume muito grande de biscoitos, se você fizer um desenho prévio, para seguir um padrão e fazer todos os biscoitos iguais, vai ficar mais bonito. Aqui, como eu só estou fazendo mesmo a demonstração, eu vou apresentar aqui só um jeito de fazer mesmo, não precisa ser um desenho já determinado. Eu gosto de fazer os pontinhos e dar charme. Para o pontinho ficar no biscoito, ele tem que estar na consistência certa, senão ele começa a soltar. Então, mais uma vez aquela gotinha que eu falei, pode puxar, bolinha que vira gotinha e vem para baixo. Você pode fazer criatividade. Aqui está um efeito de Natal com duas cores. Você pode fazer o mesmo modelo com fundo verde ou vice-versa. Só usar criatividade. Agora eu vou fazer o floco de neve 1. Ele por si só já é tão bonito que não tem nem muito o que fazer aqui na decoração, né? Esse desenho dele é bem bonito. Eu vou fazer só alguns detalhes no branco, mais ou menos na linha do sino que eu fiz agora há pouco, para que a gente valorize o desenho do biscoito também, e assim sucessivamente.
Vai girando o biscoito para facilitar, você não precisa ficar assim entortando. Principalmente nesse trabalho de glacê mais firme, é muito importante ter esse apoio da segunda mão aqui, que dá mais firmeza na hora de você fazer o desenho. E assim como eu estou fazendo ele no branco, para dar um entender de neve, se você gosta de coisa mais colorida, pode fazer com o glacê mais firme de outras cores. Fica o resultado do floco de neve 1. Agora o floco de neve 2. Vou seguir a mesma linha. E aqui temos mais uma opção. Esse tipo de biscoito com coco glacê, ele fica muito elegante e agrada mais aos adultos. As crianças que gostam bastante do biscoito bem cheio de glacê. Agora vamos fazer o azevinho, que é o enfeite de Natal. Ele também fica legal fazer em camadas, então eu vou preencher a primeira bolinha, bem redondinha, bem fofinha também, gordinha. Por ser redondo, sempre bom mexer o glacê para que ele fixe no fundo do biscoito e coloca para secar. Vou continuar o nosso bonequinho de neve. Boneco de neve a gente pode fazer as bolinhas da roupinha dele, da barriguinha dele. E por último, eu vou fazer o nariz de cenoura. Como é muito pequeno, a gente não consegue atingir uma quantidade muito pequena de glacê, eu vou dar um pulo do gato aqui para vocês. Usa o glacê branco, firme. Faz uma bolinha bem gordinha e já puxa a pontinha com o próprio bico. Depois você só vai assentar um pouquinho com a ponta da agulha. Você faz já no formato. Depois que secar, você pinta de laranja. Dá para pintar de laranja se você tiver a canetinha de tinta comestível ou com o próprio corante em gel. Assim a gente agiliza o trabalho, porque para fazer um glacê desse tamanho, que é o mínimo que a gente consegue para fazer só um narizinho, não vale a pena. É muito desperdício de material. Aqui eu vou fazer a segunda. Já formou a película, não precisa estar 100% seco. Assim que ele forma a película, a gente já consegue entrar com a segunda etapa. Neste caso, como está intercalado, eu já consigo fazer essa folha. Então eu já pego o meu verde, lembrando, sempre limpa a pontinha do saquinho, porque se ele resseca,
ele forma uma casquinha que atrapalha seu trabalho, fica feio. E vamos fazendo o contorno da folha, já na sequência o preenchimento. Dá uma sentadinha aqui, ó, eu esqueci de limpar a pontinha, ó o que acontece. É bom que aconteça para mostrar como corrige. Limpou, aí você tira a sujeira de glacê de outra cor e vem e assenta. Mas isso só pode ser feito imediatamente. Se deixar secar 2 segundinhos já fica feio. Agora vamos finalizar a luva e a bota. Eu gosto muito de utilizar o açúcar cristal nos efeitos de Natal. Tá? Então aqui o que a gente faz? Coloca num pratinho o glacê branco, aonde a gente vai dar o efeito de neve. Não precisa ser muito bem colocadinho, porque o açúcar vai esconder. No caso da bota, a gente vai usar essa parte de cima. E jogar o açúcar cristal por cima. Por isso que é importante tá com o biscoito seco, porque o açúcar cristal só vai grudar onde você acabou de colocar o glacê. A gente coloca o pratinho só para não fazer sujeira, depois delicadamente tira o excesso. Aqui a gente tem efeito de neve. Vamos concluir o outro lado. Balançadinho para ficar lisinho. E como já tá a película formada nos outros dois, a gente já faz a terceira bolinha. Coloca para secar e ele já tá pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai pintar o nariz do boneco. Para utilizar o corante, a gente vai colocar uma gotinha e diluir em 1 ou 2 gotinhas de água. Com um pincel bem fininho, fazendo essa diluição, a gente vai tirar todo o excesso no papel, porque se ficar muito molhado ele vai acabar borrando. A hora que a linha começar a ficar mais fininha é a hora que ela já saiu o excesso. Continuando o Papai Noel, eu vou fazer a borda do gorro e o pompom do gorro com o açúcar. Uma camada generosa, porque ele tem que ter volume, assim como o pomponzinho, que você pode jogar com a mão, pode colocar dentro de um saleiro, como ficar mais fácil para você. Sempre com o pratinho embaixo para não fazer tanta sujeira, uma balançadinha para tirar o excesso. Vamos continuar. Agora com o glacê em ponto firme novamente, a gente faz a sobrancelha, e um lado do bigode. Faz uma bola bem gordinha e puxa. O glacê em ponto firme, ele tende a marcar. Então a gente tem que ser cuidadoso na hora de fazer para não ficar marcado. Como eu não quero que junte as duas partes do bigode, eu vou deixar secar, mas eu já posso adiantar o olhinho. O olhinho sempre um pontinho redondinho, no caso do efeito mais infantil. Quanto mais perto do nariz, mais fofinho ele fica.
E agora finalizar o bigode assim que formar a película dessa primeira lateral que a gente aplicou. Agora vamos finalizar o outro lado do bigode do Papai Noel. Bolinha, vou tirar a pontinha que deu uma secadinha aqui. Bolinha, bolinha. Na hora que ela ficou mais gordinha, vem e puxa. E aqui temos o Papai Noel pronto. Bom, pessoal, aqui estão os biscoitos finalizados. Espero que tenham gostado. Assistam o nosso vídeo no canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos e até a próxima. Muito obrigada!